Primeira semana no internato. Eu tô gravando esse vídeo no domingo, o internato começa amanhã, segunda-feira, mas para dar uma introdução mesmo, porque eu acho que amanhã de manhã eu não vou ter tempo, né? Senão eu vou acabar chegando atrasada se eu for parar para gravar. E eu queria fazer essa introdução mais assim mesmo, sabe? Antes de começar, compartilhar expectativas sem ter presenciado nada ainda. E o que é o internato, né? Porque eu sei que tem muita gente que me assiste aqui que não é da medicina, talvez não saiba do que eu tô falando. O internato são os 2 últimos anos do curso de medicina. É correspondente ao estágio. Nós somos agora estagiários, só que na medicina a gente não fala estagiários, fala internos. Só que é um estágio não remunerado, né? A gente sabe que alguns cursos, no finalzinho, os alunos fazem estágios remunerados, né? Não é o caso da medicina. E no internato a gente vai passar por várias áreas. Eu vou começar pela ginecologia e obstetrícia. São 11 semanas na ginecologia e obstetrícia, dá mais ou menos 3 meses, né? E aí depois tem pediatria e assim sucessivamente nas outras áreas. Eu não vou ficar falando tudo aqui, mas vou deixar aqui no cantinho qual vai ser a ordem do meu estágio. E assim, né, eu estou animada. Na verdade, até poucos dias atrás eu não estava completamente animada, eu estava animada com ressalvas. Porque eu não gosto de obstetrícia e eu até gosto de ginecologia, mas eu não gosto de obstetrícia, acho que é, tipo assim, a área que eu menos gosto na medicina. Então eu tava meio assim, que tipo, ai, nossa, ter que passar 11 semanas na obstetrícia, porque a gente tem muito mais obstetrícia do que ginecologia por aqui, sabe? Mas tudo bem, agora eu já tô ficando um pouco mais animada, porque tá se aproximando. É uma fase que a gente vai ficar muito mais no hospital, atendendo em vários cenários, pronto-socorro, enfermaria, ambulatório, cirurgias, do que em sala de aula. Ainda vão ter algumas aulas sim, em alguns momentos, mas é majoritariamente, praticamente todo o tempo, atuando mesmo na prática. E dessa vez atendendo sozinhos, né? Porque no ciclo clínico a gente até fazia ambulatórios, a gente tinha bastante aula e alguns dias da semana a gente atendia no ambulatório, só que a gente sempre atendia de dupla, de trio, dessa vez não, cada um atende sozinho. Obviamente que ainda somos supervisionados pelos chefes, a gente atende sozinho, sai do consultório, vai lá, fala com o chefe e passa as condutas para o paciente. E vai ser também a primeira vez atendendo em pronto-socorro, em enfermarias e pela primeira vez também com a obrigação de estar no centro cirúrgico, né, instrumentando as cirurgias. Obviamente que a gente, como acadêmico, a gente tem liberdade de, em qualquer período, entrar nesses cenários e acompanhar, só que dessa vez não é só por opção, dessa vez é realmente a nossa obrigação estar nesses cenários. Então assim, falei isso tudo para explicar para vocês. É uma nova fase, são novas responsabilidades, então, querendo ou não, isso dá uma certa ansiedadezinha. Eu tô bem ansiosa, gente. Vocês não têm noção do tanto que eu tive pesadelos nessas últimas semanas, que eu tava chegando atrasada, que eu tava perdendo o estágio. Nossa Senhora! Eu tava com medo da rotina ser pesada, mas pelo menos na ginecologia e obstetrícia, né, eu já recebi minha escala e vi que as semanas são bem tranquilas. Na verdade, assim, cada semana é uma semana, não tem um horário fixo. Então, por exemplo, a minha primeira semana, ela vai ser a semana mais puxada. Eu vou deixar aqui pra vocês como é que vai ser o horário dessa minha semana. Quando eu postar esse vídeo, já vai ter passado essa semana, que é a semana mais puxada. Eu já comecei logo com a semana mais puxada. Cada trio e dupla vai começar com um rodízio diferente. Essa vai ser uma semana só de ambulatórios e aí no sábado tem enfermaria. Eu até gostei de ter começado com esse rodízio porque eu não queria começar direto no pronto-socorro. Porque imagina, você tá começando agora como interna, ainda tem, sei lá, ainda vou estar meio lenta às vezes, assim, aprendendo algumas coisas sobre o sistema. É um fluxo muito maior de pacientes para atender agora do que lá nos ambulatórios do ciclo clínico. Então eu não queria cair direto no pronto-socorro, sabe? Eu acho que eu ia ficar um pouco nervosa. Então, começar por ambulatório é mais tranquilo. Entre o final do 8º período e o início do internato, eu tive 2 meses e meio de férias. Gente, foi muito tempo de férias. Eu confesso que eu já tava ficando até entediada. E aí, nessas férias, eu aproveitei para revisar um pouco de obstetrícia, porque, como eu comentei com vocês, é a área da medicina que eu menos gosto. Então, acabou que
foi uma área que eu esqueci muita coisa. A gente teve a matéria de obstetrícia lá no quarto período, já passou muito tempo, eu esqueci muita coisa, eu precisava muito revisar. E o meu plano era só começar a estudar durante as férias, começar a estudar alguns assuntos e ir continuando durante o estágio. Mas, gente, eu fiquei assim, impressionada, surpresa comigo mesmo. Porque eu fui estudando um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia, e o que aconteceu? Eu já estudei tudo. Mentira, faltam 2 assuntos. Um eu tô terminando, que é hemorragias na gestação, e o outro é o puerpério. Mas tá, tirando esses 2 assuntos, que eu vou terminar nessa primeira semana ainda de internato, né? Tirando esses 2 assuntos, eu estudei tudo. A parte de ginecologia eu não estudei durante as férias, vou deixar para conciliar com o internato mesmo, porque é uma área que eu tenho mais facilidade. E para os meus pesadelos não se tornarem realidade, tô aqui preparando as comidas que eu vou comer amanhã de manhã, né? Esse aqui é um sanduíche natural para mim comer no ambulatório. Isso aqui é um ovo mexido que eu gosto de comer no café da manhã. Eu vou guardar na geladeira e esquentar amanhã. Ah, Karina, nossa, ovo esquentado. Gente, não é tão ruim quanto parece. Eu desliguei o fogo aqui, daqui a pouco eu vou continuar. Só desliguei para poder gravar. Eu deixo na geladeira, amanhã acrescento uma farinha, pronto, tá uma farofa pronta. E aqui é um frango desfiado que eu tô fazendo para guardar pra semana. Já agiliza bastante, é só separar as porçãozinhas e fazer uns lanchinhos assim, ou para colocar na tapioca. Enfim, agora são as 6 da tarde, tô aqui agilizando algumas coisas, né, para não chegar atrasada amanhã. Daqui a pouco vou arrumar também a minha mochila. Já dei uma arrumada na minha unha, tenho que limpar os cantinhos. E é isso. Deixei cortada para comer de manhã também, um pouquinho de manga. Muito obrigada à Karina de ontem, que já deixou o café da manhã pronto. Já adiantou as coisas. Eu estou pronta hoje aparecendo aqui pra vocês de cabelos ondulados, né? Ontem eu tava de cabelo liso, mas pra quem não sabe, esse é o meu cabelo natural, ontem eu tava de escova. Mostrar meu look pra vocês, como é um dia de ambulatório, né? Não vai ter pronto-socorro, nem enfermaria. Infelizmente eu não vou colocar meus scrubs novos, alguns dos meus scrubs novos hoje, que depois eu mostro pra vocês. A programação no dia de hoje primeiramente, vai ter uma reunião às 7 horas e vai ser no bloco mesmo, né, de aulas, não vai ser no hospital. Uma reunião do nosso grupo que vai começar na ginecologia e obstetrícia. Provavelmente as coordenadoras vão passar algumas informações básicas e aí depois, 7h30, eu já tenho o ambulatório de ginecologia e obstetrícia geral. E à tarde vai ter ambulatório de pré-natal. E vamos ver como vai ser. Agora é quase 6h30, fiquei pronta bem mais cedo. Ainda bem, né? Antes cedo do que atrasada. E acho que eu vou aproveitar para mostrar para vocês o que eu tô levando na minha bolsa. E aí depois eu já vou lá pro campus. Como minha bolsa já tá bem arrumadinha, eu não vou tirar tudo dela, vou mostrar assim mais por cima mesmo. Eu coloquei aqui meu lanchinho, né? Eu mostrei pra vocês, o sanduíche natural. Isso aqui é minha bolsinha com os materiais, né? Tipo, esteto, esfigmo. Vou mostrar aqui, tirar só ela pra vocês verem, porque ela é super bonitinha. Ela é da Liga de Pediatria, personalizada. Aí aqui nessa sacolinha de pano tem o meu jaleco. Isso aqui é uma nécessaire com uma escova de dente, pasta e etc, etc. E um caderninho com uma caneta. E é basicamente isso.
Tem outras coisinhas menores também nos bolsos, mas não vamos entrar nesses níveis de detalhes, né? E a minha garrafa de água vai fora da bolsa, porque ó, o tamanho desse negócio fica muito pesado. Aí eu carrego na mão mesmo. Saindo do ambulatório agora. Chegar lá em casa eu conto pra vocês direitinho como é que foi. Primeiro ambulatório concluído. Eu ia almoçar no refeitório, né? Porque a gente tem direito à refeição lá no refeitório do hospital. Mas as nossas refeições de interno só vão estar disponíveis a partir de 1º de outubro, e eu não lembrava desse detalhe. Aí tava eu e minha amiga indo pra lá, todas inocentes, achando que ia almoçar de graça. Chegou lá, não, ainda não, só a partir de 1º de outubro. Enfim, aí agora eu não tenho almoço pronto, eu vou improvisar alguma coisa aqui. Porque assim, essa semana eu vou almoçar todo dia no refeitório, então eu não tinha preparado almoço, e eu ia deixar pra preparar as jantas hoje, né, começar a preparar as jantas hoje. E eu não tenho comida, eu vou ter que improvisar alguma coisa aqui, rápido, porque eu tenho que voltar pro ambulatório da tarde. Até que foi bem rápido de improvisar, eu já tinha o frango pronto, né, que eu deixo preparado já para fazer lanche. Aí eu cozinhei um macarrão rapidinho, a folha eu também já tinha deixado lavada para semana e acrescentei uns tomatinhos aqui, então foi um improviso rápido de fazer. Ah, e para finalizar eu temperei com um molho mostarda e mel. Primeiro dia de atendimentos finalizado, e se eu pudesse resumir esse dia numa palavra, seria cansaço. Gente, eu tô muito cansada. Assim, de manhã, vocês viram, né, que eu tive um ambulatório de ginecologia geral, e assim, eu já tive esse ambulatório lá no 7º período, então eu já estava acostumada com os tipos de casos que apareciam por ali. E foi bem tranquilo, porque tinham poucos pacientes e era eu, mais 2 internas e 2 residentes atendendo no ambulatório. Então acabou que eu atendi só uma paciente, né? Tinham poucas pacientes pela manhã. Eu achei que o atendimento fluiu bem. Eu achava que a experiência de atender sozinha seria mais desafiadora, mas não foi tão desafiadora quanto eu imaginava. Na verdade, foi uma experiência muito parecida com de atender em dupla ou trio, não tem muita diferença. Eu imaginava que por eu ter que fazer tudo sozinha ia demorar mais, e aí eu teria que ser mais ágil, e realmente a gente tem que ter mais agilidade. Não dá mais para fazer aquela consulta super detalhadinha, igual a gente aprendeu a fazer quando era acadêmico. Não, agora no internato a gente tem que focar no que é mais importante, porque o fluxo de pacientes é maior, então é necessário. Aí à tarde foi um ambulatório de pré-natal, e aí já é um ambulatório completamente diferente, porque atender as gestantes exige muito mais detalhes, são muitas coisas para acompanhar, é uma consulta realmente com muitas coisas a serem acompanhadas. E especificamente aqui na UFO, né, no Hospital das Clínicas, o pré-natal ele é de alto risco, então vem para cá gestantes que têm alguma doença e precisa de um controle mais rigoroso para acompanhar essa doença durante a gestação. Obviamente, a gente confere também os exames que são gerais, assim, de qualquer gestante, não só os exames da doença em si. Então, acaba sendo uma consulta com bastante coisa para ser avaliada, bastante exame para ser avaliado também.
Os preceptores da tarde, eles foram muito fofos, muito solícitos. O da manhã ele também foi, mas os da tarde, eles foram, assim, extremamente solícitos, ajudaram em vários momentos. Como era atendimento de gestantes, então os valores, eles tinham que ser todos os valores de exame físico, por exemplo, medir a altura uterina, né, que a gente usa aquela fita, auscultar os batimentos cardíacos fetais, tinha que ser tudo muito minucioso, não pode ter erros. Então, eles ajudaram a gente no começo e algumas pacientes, algumas gestantes, elas têm realmente ali a ausculta do bebezinho bem difícil, sabe? O preceptor me ajudou bastante a auscultar esses casos difíceis. Meu primeiro atendimento da tarde, ele foi bem tranquilo. No segundo, eu cometi uma gafe, eu esqueci um detalhe que até agora eu tô tipo assim, ai, que ódio! Era uma paciente que estava ali acompanhando uma determinada comorbidade, né, uma determinada doença, e ela tinha trazido o resultado de alguns exames. E aí, na hora de passar pro prontuário, eu esqueci de anotar os valores, eu só lembrei depois que a paciente foi embora, levou o exame embora. Eu esqueci de anotar alguns valores, mas eu contornei a situação ali, eu lembrava do que estava alterado, anotei, tipo, valores de tal coisa alterados, mas não coloquei, tipo, os valores em si, os números. E nas consultas anteriores tinha tudo registrado bonitinho com os números e eu não coloquei. Mas não tem tanto problema, porque ela faz um outro acompanhamento num ambulatório aqui do hospital, específico para a doença dela. Então eu acredito que lá eles vão ter esse controle mais bonitinho, não tem tanto prejuízo assim. O meu terceiro atendimento, ele foi bem desafiador, não porque foi difícil, mas era porque era um caso desafiador, um caso de uma paciente que estava tentando descobrir ali um sintoma que ela tinha, mas ela já tinha feito tudo quanto é exame e não dava nada. Tinha alguns valores de exames, assim, bem estranhos também, que até a própria preceptora ficou tipo assim, nossa, mas isso aqui tem que investigar um pouco mais, o que tá acontecendo? E aí, nessa hora, já tava super tarde, essa paciente ali com 1 milhão de exames, 1 milhão de queixas. E aí, nessa parte, a preceptora me ajudou a finalizar logo, porque já tinha passado do horário e ela tinha uma reunião, então, nesse caso, ela entrou mais ativamente ali me ajudando, porque realmente era muita coisa que essa paciente tinha. E assim, no geral, foi menos desafiador do que eu imaginava que seria. Eu imaginava que eu ia ficar nervosa, que eu seria meio lenta para atender sozinha, mas eu tive uma agilidade até boa, consegui focar no que era mais importante e não fiquei nervosa para atender, apesar de pequenos erros técnicos. Às vezes eu esquecia, por exemplo, de olhar se o resultado de um exame saiu, ou então perguntar alguma coisa específica para paciente. Toda vez que eu tinha algum errinho do tipo, eu admitia na hora. Falava lá, olha, doutor, eu esqueci de olhar tal exame, já saiu o resultado. E às vezes o preceptor já até tinha falado, tipo, pede tal exame. Aí eu ia ver que já tinha o exame pedido. Enfim, pequenos erros técnicos, eu admitia na hora que tinha esquecido de olhar, se tinha esquecido de perguntar, ficava tudo bem e as coisas fluíram bem. E uma coisa que eu gostei hoje foi que eu achei bem proveitoso no sentido de aprendizado. Eu já tinha estudado, né, acompanhamento de alto risco nas férias, e agora no ambulatório foi bom porque eu percebi que eu lembrava de algumas coisas, então eu conseguia ir discutir os casos com muito mais entendimento, propriedade, né? Às vezes tinha certos exames que foram pedidos para paciente e eu falava tipo assim, nossa doutor, mas por que pediu esse exame aqui, sendo que lá no primeiro trimestre já tinha dado tal resultado, não precisava pedir de novo, né? Aí ele falava, realmente não precisava, mas já vem junto no pacote, não sei o quê. Então assim, pequenas nuances que você percebe que você não perceberia se não tivesse estudado, eu achei isso muito legal, muito bom ver que a gente tá integrando, tipo, teoria e prática. Mas, apesar de não ser tão desafiador quanto eu imaginava, foi muito cansativo. Principalmente porque eu não levei lanche à tarde e aí eu comecei a ficar com fome. Aí, como eu tava com fome, a cabeça começou a doer. E como a cabeça começou a doer, eu comecei a ficar muito cansada. E aí já não tava sendo tão proveitoso. Eu já tava esquecendo, tipo, da teoria que eu tinha estudado. E aí a paciente tava lá, tipo, com os resultados e os exames na minha frente. Eu olhava aquilo e pensava, eu já estudei isso, mas não lembro. Não lembro o valor de referência, não sei se tá normal, se tá alterado. Foi cansativo. Eu já aprendi a lição que eu tenho que levar lanche da próxima vez. Aprendi a lição também de que eu tenho que olhar antes de passar o caso se todos os exames saíram ou não, de todas as datas,
não deixar passar nenhum. E é isso, o resto da semana vai ser melhor do que hoje, eu espero. E se o resto da semana for cansativo igual hoje, eu não sei se eu sobrevivo. Vou entrar em burnout na primeira semana de internato. Terça-feira, segundo dia. Meu look hoje é um pouco mais universitário, eu diria. Hoje eu tô levando lancheira, vou mostrar pra vocês. Estou levando a minha super lancheira hoje, porque eu vou almoçar por lá. Porque eu não sei se o ambulatório vai atrasar, né? E eu não quero ficar naquela correria de ter que chegar no horário da cirurgia, já em cima. Enfim, aqui temos o almoço, o lanche da manhã. Não tem lanche da tarde, porque como à tarde eu vou estar no centro cirúrgico, não tem como comer, de qualquer forma. E aqui nessa parte de cima da lancheira, eu coloquei os itens de higiene. Então, tá aqui. Agora são aproximadamente 2 da tarde e eu acabei de voltar para casa. Teoricamente era para eu estar no centro cirúrgico nesse horário, inclusive eu estava lá, acabei de sair de lá. Só que o que aconteceu? Lá no centro cirúrgico, obviamente, né, tem várias salas, várias cirurgias ocorrendo ao mesmo tempo, mas de ginecologia é só uma sala, então só tem uma cirurgia por vez ocorrendo, né, de ginecologia. E nós somos 3 internas, o meu grupo de 3 internas, eu e mais 2 amigas. Iria ficar uma de nós instrumentando e as outras 2 só olhando, paradas olhando, né? Até aí tudo bem, mas a chefe não gostou muito dessa ideia, porque realmente uma sala de cirurgia cheia de gente ali, quanto mais gente, maior o risco de contaminação, não tem por que ficar ali à toa, né? E ela falou assim, então, já que vão acontecer 2 cirurgias hoje, uma de vocês fica aqui agora e as outras 2 podem ir embora e volta mais tarde, que lá pelas 3h30 começa a próxima cirurgia, e vocês 2 entram. Até porque uma das residentes vai ter que sair mais cedo, vai pra viajar, então dá pra entrar no lugar dela. Eu não sei exatamente como que vai ser essa divisão, se a gente vai dividir, tipo, ela instrumenta, a outra auxilia em alguma coisa, não sei, vamos ver como vai ser. E é isso, eu conto pra vocês depois como vai ser. Então eu tô com uma pequena folga agora, eu aproveitei pra ir no mercado ali, comprar algumas coisinhas que estavam faltando. Ainda bem, porque eu tava achando que eu ia ficar sem ovo essa semana, meu ovo tava acabando e não tinha simplesmente horário pra sair pra comprar um ovo. Todo dia saindo tarde, o mercadinho fecha cedo aqui, sabe? Eu não queria ter que pegar Uber de noite pra sair pra comprar ovo. E agora eu vou descansar um pouco, preparar um lanche. Nossa, ainda bem que ela liberou a gente nesse intervalo da tarde, porque eu achei que eu ia passar mais uma tarde inteira sem comer. Nosso horário, teoricamente, é até às 5, mas pelo que ela falou, a cirurgia de hoje vai ser demorada, então vai passar do horário. Inclusive, ela deu a opção pra gente de não participar dessa segunda cirurgia, até porque não respeita a nossa grade horária, né? É uma cirurgia demorada, mas a gente falou, não, a gente fica assim, a gente quer ficar, a gente quer participar, quer ver. E aí ficou melhor assim, a gente descansa um pouquinho, depois volta lá mais tarde. Eu tinha planejado para essa semana treinar, estudar, mas não tá dando, não tá dando. Vou me perdoar essa semana de não treinar, de não estudar. Porque é uma semana de adaptação, né? E eu comecei justo pela semana mais puxada, então vou me dar um desconto. Vou tomar um banho, tá muito quente, vou tomar um banho, lanchar, descansar um pouquinho para aguentar a cirurgia mais tarde. E só para comentar sobre o ambulatório de hoje, né? Hoje de manhã eu tive ambulatório de alto risco, especificamente para acompanhar gestantes com diabetes. E, gente, nossa, sério, eu tô chegando à conclusão, eu já tinha essa conclusão, mas cada vez mais se confirmando que eu não gosto de obstetrícia. Nossa, pré-natal por si só já é muito detalhe, né? Que tem que ser observado. São muitos exames que as gestantes têm que fazer, muitas coisinhas para acompanhar. Alto risco já acrescenta mais exames ainda, mais coisas para se preocupar, para poder acompanhar. E diabetes ainda por cima é uma coisa que requer muitos controles, muitos acompanhamentos. Elas têm que monitorar a curva glicêmica, nossa, várias vezes por dia você tem que conferir os valores todos. Então, assim, eu acho uma coisa meio maçante, sabe? Eu não tô gostando muito. Tô gostando da experiência, óbvio. Dá pra aprender bastante, pra revisar coisas assim, ver na prática, que eu já tinha estudado, né? Acho que até já comentei isso aqui.
Mas a especialidade em si é tipo assim, se eu tivesse que fazer isso pra minha vida inteira, eu acho que eu ia entrar em burnout rapidinho. Não dá, não é pra mim. Não gosto muito de obstetrícia. E eu acho que poderia ser até mais tranquilo, mas certas burocracias, certas coisas deixam o atendimento muito mais demorado, sabe? Eu peguei um atendimento hoje de primeira consulta, e como é primeira consulta, a gestante não tem nenhum dado registrado no sistema, então eu tive que pegar tudo do zero, conferir todo o cartão de pré-natal dela, tudo, anotar tudo. E aí tem os exames no sistema anotados, né, alguns exames que ela fez no hospital, mas não dá pra copiar e colar, você tem que anotar tudo, digitar tudo, letra por letra. E a minha segunda paciente, ela tinha algumas questões, assim, mais complexas, que deixaram o atendimento bem mais demorado também. E uma coisa que tá me irritando muito, que eu preciso dar um jeito nisso, é a questão do sonar. O sonar é um aparelho que a gente usa para escutar os batimentos cardíacos fetais, e os sonares lá do ambulatório, todos estão estragados, então a gente tem que ficar pedindo emprestado pros chefes, pros residentes. E aí, muitas vezes, eles não levam, né? Alguns não levam, tipo, esqueci o meu hoje, peguei emprestado de fulano. Aí todo mundo fica revezando o sonar do fulano, aí você tem que ficar lá esperando alguém que tá usando o sonar para depois você usar, isso deixa a consulta mais demorada ainda. E o problema é que tem mais paciente para ser atendido, então você não pode ficar esperando esse tempo todo. Isso vai me irritando, sabe? Eu já decidi que eu vou comprar um sonar. Dizem que, tipo assim, não é necessário, você não vai fazer obstetrícia, não precisa, você pode pegar emprestado. Mas eu não tô gostando de pegar emprestado, tá me estressando. Esse negócio de ficar esperando o outro usar pra poder usar, não. Eu vou pegar, vou comprar um. Vou comprar e acabar com essa enroleira logo. Eu já pego ali, já escuto o BCF e pronto. Prontinho, já tomei um banho, fiz um lanche. E aí dessa vez eu coloquei uma roupa bem confortável, só pra colocar o pijama cirúrgico por cima mesmo. E aí já prendi meu cabelo também pra ficar mais fácil de colocar a touca, preparada pro centro cirúrgico. Saindo da cirurgia agora, ela foi começar, já era 5h30, e isso porque o nosso horário era até só até 5 horas, né? Mas, enfim, valeu a pena. Eu instrumentei e agora é quase 8 horas da noite. Chegar em casa, jantar e dormir, que amanhã é cedo de novo. Cheguei em casa, comentar mais um pouquinho sobre a cirurgia. Foi uma cirurgia de esterectomia, né? Retirada do útero. E eu instrumentei e a minha amiga auxiliou na cirurgia. Eu já tinha instrumentado cirurgias antes, né? Pra quem não sabe do que eu tô falando, instrumentar a cirurgia é você montar a mesa cirúrgica, colocar ali todas as pinças, bisturi e tudo mais, arrumar tudo bonitinho e ir entregando pros cirurgiões à medida que eles forem pedindo. E eu já tinha instrumentado cirurgias antes, instrumentei já cesáreas lá no 7º período, instrumentei também uma cirurgia da urologia pediátrica também no 7º período, então eu já tinha feito isso antes, foi tranquilo. E aí minha amiga que auxiliou, ela no caso deu os pontos finais, né, pra fechar a pele, segurou algumas coisas ali que eles pediam pra segurar em alguns momentos, e a gente sorteou não, tirou ímpar par pra ver quem ia auxiliar, porque as duas queriam auxiliar e ela ganhou. Enfim, aí na próxima oportunidade que tiver, quem vai auxiliar sou eu. E gente, vocês estão percebendo, né, que nessa primeira semana de internato, até agora eu tô vivendo só por conta da faculdade, né? É chegando em casa de noite, não dá tempo de fazer mais nada, eu só arrumo as coisas pro dia seguinte e vou dormir. Inclusive eu tô esquentando minha comida aqui e não é algo de mergulhar nem um pouco, mas hoje eu comprei comida pronta, sabe aquelas que vem congeladinha assim na panelinha? É um tal de fricassê de frango. Eu não gosto dessas coisas de comida pronta, não acho que seja saudável, mas eu não sabia que ia ser tão corrido assim, sabe? Na verdade não era pra ser hoje, né? Hoje era pra eu ter sido liberada às 5 horas, mas a gente quis ficar até tarde, a gente quis ficar. Mas tudo bem. Então tá sendo no improviso mesmo. Ainda bem que amanhã já tem refeição grátis no refeitório. Amanhã já é 1º de outubro. Ai, que susto. A comida fazendo barulho aqui.
E o internato não vai ser todo assim, puxado desse jeito, né? Porque eu acho que essa primeira semana, esse vlog tá passando uma impressão muito ruim. Mas é como eu mostrei pra vocês, essa semana ela é mais puxada mesmo. Ela tem horário ali ocupado, né? De manhã e à tarde, todos os dias. E ainda tem um horário no sábado. Mas os próximos não serão assim. Os próximos, como eu falei, às vezes você tem um plantão ali de manhã e de tarde no PS e o dia seguinte é todo livre. Aí depois plantão, dia livre. Tem várias semanas que são bem tranquilas assim, sabe? Enfim, vou jantar essa comidinha aqui não saudável hoje. Ainda bem, né, que eu preparei os frangos pro lanche, pelo menos os meus lanches são saudáveis. Fazer mais um sanduíche natural para levar amanhã de manhã. E é isso, a gente vai fazendo o que é possível. E por hoje é só. Até amanhã. Hoje, enquanto eu me arrumava, eu deixei rodando uma aula sobre HPV e NIC, que é neoplasia intracervical. E traduzindo mais uma vez, traduzindo para quem não é da medicina, é tipo uma lesão pré-câncer, como se a paciente tivesse ali uma lesão no colo do útero que pode ou não evoluir para um câncer. A gente chama de NIC. Tá voltando. Então eu deixei essa aula rolando porque eu vou ter um ambulatório de HPV e NIC hoje à tarde. E foi um tema que eu não estudei durante as férias, porque como eu expliquei pra vocês, eu estudei obstetrícia, mas não ginecologia. E aí eu tinha agendado pra estudar ontem esse tema, mas assim, igual eu falei, né, eu não sabia que a semana ia ser tão puxada, que eu ia chegar tarde em casa, então não deu tempo. E eu queria, sabe, relembrar antes de ir pro ambulatório, então enquanto eu me arrumava, eu fui escutando a aula só pra relembrar algumas coisas. O ambulatório é hoje à tarde, mas como eu vou almoçar por lá hoje, né, não vai dar tempo de voltar em casa, estudar. Não sei se eu vou ter esse tempo pra ver a aula. Agora de manhã é ambulatório de saúde mental e eu acho que nesse ambulatório a gente não atende. Se eu não me engano, ele é um ambulatório de psiquiatria voltado para gestantes e mulheres que acabaram de ganhar bebê. Aquela questão de depressão pós-parto e tudo mais, que são questões psiquiátricas específicas dessa população, né? Não sei como vai funcionar. Eu acho que a gente não vai atender, só vai acompanhar, mas enfim, tô indo descobrir agora. Pois é, gente, o ambulatório foi cancelado. Na verdade, assim, a gente chegou lá e o pessoal da psiquiatria tá demorando pra aparecer. E a gente, tipo, cadê, né? Cadê eles? Aí a gente foi olhar se tinha paciente marcado, não tinha nenhum paciente marcado, então por isso ninguém apareceu. Então, voltei pra casa. Lá tinha um pessoal da ginecologia obstetrícia e de acordo com o que eles falaram, parece que a gente ia acompanhar os atendimentos. Eu não sei se na minha escala ainda vai ter esse ambulatório de novo, mas eu espero que tenha, porque eu achei assim... Eu tava curiosa, na verdade, essa era a minha expectativa, eu tava com curiosidade pra saber como era uma consulta psiquiátrica. A gente já teve psiquiatria, né, no 8º período, mas assim, eu queria ver na prática como funciona. E infelizmente não teve. Vamos ver se vai ter, depois eu vou dar uma olhadinha na minha escala pra ver se vai ter esse ambulatório de novo. Qualquer coisa eu deixo escrito aqui embaixo também. Depois que eu olhar, eu edito o vídeo e coloco aqui, vai ter? Não, infelizmente não vai ter. Gente, eu tô surpresa que a comida do refeitório é boa. Eu achava que ia ser ruim. Eu não sabia que eu tava precisando tanto treinar, gente. Assim, eu tava me sentindo meio cansada, né? Porque esses dias foram puxados, tava até com uma dor aqui nas costas. Mas aí eu treinei e tô me sentindo revigorada, mais descansada do que antes. E até a dor nas costas sumiu, porque eu fiz um pouco de costas. Hoje, na verdade, eu treinei de tudo um pouco. Eu treinei em casa, tem uns pezinhos ali, que eu já mostrei até em outros vídeos pra vocês. E eu fiz um pouco de tudo, né, porque eu não treinei nada nessa semana, e nem na semana passada também, eu fiquei mais por conta de organizar as coisas pra voltar.
E, enfim, é contraditório, né? Porque eu gastei energia, eu peguei peso, eu deveria estar mais cansada, mas estou me sentindo mais revigorada agora. Nesse vídeo eu resolvi mostrar pra vocês como eu tô finalizando meu cabelo agora que ele tá curtinho. Eu começo dividindo o cabelo ao meio e cada uma dessas partes eu divido ao meio de novo, só para facilitar mesmo a aplicação dos produtos. Começo passando um creme de pentear, o que eu tô usando é esse daí, o melhor creme de pentear que eu já usei na vida. Depois eu venho passando o olhinho e tanto o creme de pentear quanto o óleo eu gosto de passar um pouco perto da raiz para controlar o volume. O olhinho que eu tô usando é esse, não é o meu preferido, mas é o que eu tô usando por enquanto. Depois eu venho enrolando o cabelo numa espiral, só que não é de qualquer jeito. Eu começo com a mecha da frente, jogando ela bem para trás, que é para fazer aquele efeito de uma onda mais larga ao redor do rosto. Vou deixar uma imagem aí só como um exemplo para vocês entenderem. Que é um efeito que eu adoro. Depois, eu junto os dois rolinhos atrás, amarro, torço essa amarração pra dentro. Não sei se vai dar pra entender, mas fica desse jeito aí, pra ficar firme e não soltar. Aí eu deixo secar desse jeito. Quando eu percebo que a parte de fora já tá bem sequinha, eu solto e deixo o restante do cabelo secar naturalmente. Ele fica bem murchinho, desse jeito aí que vocês estão vendo, mas aí eu vou e faço um calypso, dou uma chacoalhada no cabelo e ele fica maravilhoso. O ambulatório hoje acabou bem cedo, 10h30. E tem um tempinho até o horário do almoço, que eu vou almoçar no refeitório hoje de novo, né? E aí eu vou ver se eu aproveito esse tempinho. Não sei se vai dar tempo de fazer muita coisa, mas eu vou tentar ver alguma coisa de oncogineco, que é a parte oncológica, né, de câncer da ginecologia. Porque eu tenho um ambulatório dessa especialidade hoje à tarde e eu queria revisar algumas coisas. Não sei se vai dar muito tempo, porque essa é uma parte que tem muitas coisas para revisar, mas eu vou tentar. Vou só deixar a videoaula rodando aqui, só para mim ir relembrando algumas coisas, sabe? Eu não acho esse tipo de estudo muito eficaz para mim, eu não sou o tipo de pessoa que aprende bem ouvindo, mas é o que temos para hoje, eu quero pelo menos relembrar algumas coisas. E hoje eu vou falar sobre o câncer de endométrio, tá? Câncer de endométrio, ele tem anovulação crônica. E aí tem uma síndrome que é aquela que a gente sabe, basicamente, tem anovulação. No SOP, né? Fui diagnosticado, eu não menstruo, assim, muito pouco, a cada 4 meses. Mas eu gosto, eu não menstruo, eu tô feliz. Tem algum problema? Tem problema com o endométrio, justamente porque esse endométrio dessa paciente com SOP com anovulação tá sendo estimulado pelo estrogênio e não tem Hoje eu fui liberada mais cedo do ambulatório de novo e vou aproveitar agora esse tempinho para estudar, finalmente estudar hemorragias na gestação, que já faz dias que eu tô tentando terminar, né? Ontem eu queria terminar, mas acabou que eu fui fazer outras coisas, então vou estudar agora. Antes de começar a estudar, eu vou revisar meus flashcards no Anki. Eles acabaram acumulando bastante, porque nessa primeira semana eu não tirei tempo para estudar, né? Esses flashcards eu fiz durante as férias, nos meus estudos para obstetrícia. E, gente, eu tô amando usar o Anki. Eu não sabia usar, eu achava que era difícil. Inclusive, eu tenho um vídeo lá no meu Instagram explicando como é que usa o Anki Web. É bem fácil, quer dizer, não é fácil. Eu acho o site meio... Ele não é nada didático de usar, mas depois que você aprende, fica bem simples. E é muito, muito bom, porque ele vai programando automaticamente os flashcards de acordo com seus erros. Então, cada dia que você abre o site ou o aplicativo, se você tiver instalado, vai ter um certo número de flashcards para revisar. E geralmente são números assim... Nossa, eu sujei aqui a tela. E geralmente é um número assim bem rapidinho de estudar. São poucos flashcards por dia. O meu tá muito porque já faz, ó, um
uns dias que eu não reviso. Agora eu vou contar pra vocês como foram os atendimentos de hoje. O ambulatório da parte da manhã foi um ambulatório de ginecologia geral. Eu tive a oportunidade de fazer exame especular, exame de toque vaginal e também o exame de mamas. Obviamente que o preceptor estava sempre presente nesses momentos e foi bom, foi uma experiência. A primeira experiência sempre é legal, né? Aprender algo novo. Eu ainda acho o toque vaginal bem difícil de fazer, mas o restante foi tranquilo. O ambulatório da tarde foi um ambulatório de oncogineco, então ali a parte de câncer, né? Eu não gosto muito dessa parte porque eu acho triste. O ambulatório, assim, tem uns casos tristes. Eu tive uma paciente que chorou no consultório e tanta parte teórica também, não é o meu assunto preferido de estudar. Mas, no geral, eu gosto muito mais de atender ginecologia do que obstetrícia. Eu confesso que eu não estava gostando dos ambulatórios no início da semana. Para falar a verdade, eu comecei até a ter uma crise existencial, porque eu não estava gostando, sabe? Eu estava com muita expectativa, assim, pro internato, como é que ia ser atender sozinha pela primeira vez. Eu não tinha gostado, mas eu percebi que era só com relação àquele ambulatório mesmo, né? Um ambulatório muito cheio de pacientes, consultas muito detalhistas, demoradas, e um assunto que eu não gosto tanto, mas agora no final da semana eu acho que a experiência tá melhorando. E uma coisa que eu tô achando muito bom é que eu tô ganhando muita agilidade nos atendimentos, o que vai ser perfeito para a próxima semana, porque na próxima semana é pronto-socorro, então é uma rotina muito mais corrida. Eu confesso que o estudo não tá rendendo muito, porque eu tô cansada mesmo. E assim, esses últimos dias nem foram cansativos, né? Porque eu fui liberada mais cedo, ontem era tipo 2h30, não lembro. Alguma coisa assim. E hoje eu não lembro exatamente a hora que eu fui liberada, mas era antes das 4, não sei se era uns 3h30, foi bem cedo. Mas mesmo assim não está rendendo, porque como eu tô voltando pra rotina nessa semana, eu ainda não consegui estabelecer uma rotina de sono bonitinha, igual eu tava fazendo há um tempo atrás, né? De dormir cedo, pra poder acordar cedo. Então eu tô dormindo meio tarde, principalmente agora com essa meta, né, de sempre preparar as coisas pro dia seguinte. Acaba que eu não consegui adaptar os horários ainda para poder dormir cedo, enfim. E eu acho que vai ser realmente cada vez mais difícil fazer isso, porque a partir da semana que vem já vai ter plantões. Então, esse ideal de dormir cedo nem sempre será possível. E também não tá acontecendo essa semana. Consequentemente, minha atenção, minha capacidade de concentração e retenção de conteúdo não está muito boa. Não tá rendendo muito, mas tô fazendo o que eu posso. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo minhas anotações, meus estudos, como que eu organizei meus estudos durante as férias e pretendo também organizar durante o internato. Não sei se vai se manter com essa organização desse jeito, provavelmente eu vou ter que mudar muita coisa, porque a rotina é diferente, mas eu vou mostrar como é que eu fiz até agora. Esse aqui é meu caderno no Notion, vamos colocar aqui GO, obstetrícia, e tá aí, esses aqui são os assuntos que eu estudei durante as férias. Fui estudando um pouquinho a cada dia, acabou que eu consegui estudar muita coisa. Vou abrir aqui como exemplo o de pré-natal, para vocês verem. Eu optei por fazer as anotações assim, ó, em tópicos que vão abrindo, porque eu acho que facilita na hora de consultar o material, principalmente se eu quiser consultar durante o estágio, né? No meio de uma consulta, no meio da discussão de caso, fica mais fácil de ir direto onde eu quero. Vamos aqui, por exemplo, exames complementares. Aí aqui eu separei por trimestre. Ah, é uma gestante que tá no 2º trimestre, então vamos ver os exames. Aí aqui tem tudo, aí cada um dos exames tem detalhes que vão se abrindo assim. E aí, durante as férias, como que eu estudei? Eu estudava de segunda a quinta, ia estudando os assuntos, não tinha uma meta de, tipo, um assunto por dia, não, às vezes tinha assunto que demorava mais de um dia. E aí, na sexta-feira, eu fazia uma revisão do que eu tinha estudado com questões. Eu selecionava várias questões para fazer e fazia dos assuntos da semana. E aí, dependendo do meu número de acertos, eu marcava para revisar ou para estudar de novo. E sempre que eu estudava um assunto, assim que eu terminava de estudar, eu fazia flashcards.
Eu acho que não vai dar para continuar fazendo muitos flashcards durante o estágio, talvez só daquilo que for realmente assim muito decoreba, muito importante, ou que sei lá, que cai muito nas provas de residência, porque demora ficar fazendo flashcards. E aí no final de semana, durante as férias, eu descansava, não estudava nada. Eu não estudei durante todas as férias, eu tive 2 meses e meio de férias, eu acho que só no último mês que eu comecei, ou até uma semana antes, 2 semanas antes, alguma coisa assim. Hoje eu resolvi que vou de scrub mesmo. E eu trouxe o espelho aqui pra sala, né, porque aqui é mais claro, a iluminação é melhor, pra mim mostrar pra vocês. Esse scrub aqui, ele é o scrub da minha turma, então a gente se juntou, né, a comissão de formatura encomendou pra turma inteira. Aqui tá o brasão da turma. E eu comprei um outro por conta própria, que eu vou usar amanhã, então amanhã eu mostro ele pra vocês. Agora de manhã eu vou atender lá no CRAST, que é um ambulatório especializado para a população trans. E eu tô curiosa para saber como é que vai funcionar esse ambulatório, porque, assim, eu não sei que tipo de demandas aparecem por lá, né? Eu não sei se são, tipo assim, qualquer demanda da população trans, ou se é mais especializado em questão, talvez, hormonal, para transição de gênero. Não sei, vou descobrir hoje. A gente faz visita no CRAST pela saúde coletiva, mais pro início do curso. Só que, na época, quando eu fui visitar lá, né, quando o meu grupo foi visitar, não teve muito contato com o paciente, sabe? Foi mais para contar a história do ambulatório, a ideia, como foi fundado. Eu não lembro exatamente, especificamente, o que se atende, tipo, as demandas específicas que mais aparecem por lá. E aí, à tarde, tem um ambulatório de egressos. Também não sei quais são as principais demandas que aparecem por lá. Vamos descobrir. Eu achei a experiência de atender no CRAST muito legal. Realmente, as principais demandas que aparecem por lá são mais em relação à transição de gênero mesmo. E eu fiquei, assim, admirada o quanto os pacientes daquele ambulatório são bem informados. É uma população que pesquisa muito, estuda muito sobre a própria condição e principalmente sobre o tratamento, né, para transição de gênero. Eu atendi uma adolescente que sabia mais do que eu, realmente, porque esse é um assunto que a gente não tem durante a graduação. E à tarde, no ambulatório de egressos, é um ambulatório que, na verdade, ele serve para entregar resultados de biópsias de pacientes que fizeram procedimentos como, por exemplo, laqueadura. Então, é um ambulatório super rapidinho. A gente só fica encarregado mesmo de entregar o resultado da biópsia para paciente. A maioria dos casos vem resultados normais, então a gente já dispensa a paciente. E se por acaso vier alguma alteração, a gente encaminha para o ambulatório que é necessário encaminhar, dependendo do caso. Então, terminou super rápido, era 2 horas da tarde, eu já estava liberada. E voltei para casa para estudar puerpério, porque no dia seguinte eu ia atender as puérperas, né? Aquelas mamães que acabaram de ganhar bebê na enfermaria, que no caso é na maternidade. Pronta para mais um dia. Ontem eu escovei meu cabelo, porque eu acabei lavando ele mais tarde, aí não ia dar tempo de secar. E esse é um scrub que eu comprei. Ele é da Doutora Charme. Não estou fazendo propaganda, mas bem que poderia ser, porque ele é super confortável. E hoje, gente, eu tive que acordar muito cedo, porque as residentes pediram pra gente chegar até 6h30. Porque elas querem explicar como é que funciona a enfermaria, não sei o que lá. E aí a gente já começa a trabalhar às 7 horas. Então eu tive que acordar bem cedo hoje. Ontem eu estudei, né, um pouco sobre puerpério e tem um carro de som passando lá fora às 6 da manhã. Enfim. Aí uma veterana veio comentar no meu story, né, que realmente a gente, no internato, na enfermaria, a gente vai avaliar as puérperas que estão lá no alojamento conjunto com seus bebezinhos. E acho que vai ser bem legal. Eu acho que eu vou gostar, vamos ver. E aí, depois da enfermaria, minhas amigas combinaram de sair pra almoçar. E aí eu vou almoçar com elas. E aí, logo depois de almoçar com elas, eu pretendo fazer compras, as compras da semana. E aí, depois de almoçar com elas, eu pretendo fazer compras, as compras da semana. E aí, logo depois de almoçar com elas, eu pretendo fazer compras, as compras da semana. E aí, logo depois de almoçar com elas, eu pretendo fazer compras, as compras da semana. E aí, logo depois de almoçar com elas, eu pretendo fazer compras, as compras da semana. E aí, logo depois de almoçar com elas, eu pretendo fazer compras, as compras da semana. E aí, logo depois de almoçar com elas, eu pretendo fazer compras, as compras da semana. E aí, logo depois de almoçar com elas, eu pretendo fazer compras, as compras da semana. E aí, logo depois de almoçar com elas, eu pretendo fazer compras, as compras da semana. E aí, logo depois de almoçar com elas, eu pretendo fazer compras, as compras da semana. E aí, logo depois de almoçar com elas, eu pretendo fazer compras, as compras da semana. E aí, logo depois de almoçar com elas, eu pretendo fazer compras, as compras da sem
E é isso, não sei exatamente o que eu vou fazer depois. Acho que provavelmente quando eu chegar em casa eu vou tentar dar uma organizada na casa, né? Porque essa semana foi meio cheia, acabou que eu não fiz nada de serviço de casa, a casa tá bem sujinha. E aí no domingo eu vou ver se eu finalmente termino de estudar hemorragias na gestação, que já faz tempo que eu tô tentando terminar esse assunto, até hoje eu não terminei. E também vou passar um tempo com meu namorado. A gente ainda não decidiu o que a gente vai fazer, se a gente vai sair, se a gente vai, sei lá, caminhar no parque, alguma coisa. Mas domingo vai ser um dia de descanso, com um pouquinho de estudo. Vamos ver, eu ainda tenho que planejar direitinho meu final de semana. E é isso, agora vamos pra enfermaria. Eu acabei de chegar da enfermaria, tô com os cabelos tudo arrepiados aqui por causa do vento, que eu venho a pé. E como eu tinha dito, na enfermaria a gente realmente avaliou as puérperas. A gente tava em 3 internas e tinha uma residente. E aí os residentes geralmente ficam com os casos mais complexos, com as gestantes de alto risco. Então, de baixo risco, assim, tinham 6 puérperas, ficou 2 para cada, né? Porque nós somos 3 internas, eu fiquei com 2 puérperas para avaliar. A gente basicamente tem que olhar se é a primeira vez que a puérpera está sendo avaliada ou se ela já foi avaliada antes. Se foi avaliada antes, tem que ver como é que ela evoluiu de uma avaliação para outra, ver a questão da palpação do útero, se o útero já está voltando ao tamanho normal. Oh, mas que barulheira. Questão de diurese, evacuação, enfim, muitos dados clínicos a serem ali avaliados na paciente que está internada. Mas eu achei, assim, uma avaliação bem direta ao ponto, sabe? Não é, por exemplo, igual eu já tinha visto antes na pediatria, e deve ser bem diferente também da clínica médica, que tem muito mais avaliação, faz um exame físico completo, faz aquela discussão clínica bem elaborada que eu adoro. Infelizmente, isso não existe ali na obstetrícia, é muito mais direto ao ponto, ver se a ferida ali operatória da cesárea tá cicatrizando e tudo mais, coisas bem pontuais, sabe? São avaliações bem rápidas e a discussão de caso é muito pontual, muito rápida. Isso eu não gosto muito, porque eu gosto muito de discutir casos, sabe, de raciocínio clínico, e não existe isso ali nessa enfermaria. Mas uma coisa eu gostei muito e eu, assim, já confirmei o que eu suspeitava, que eu gosto muito de enfermaria. Eu gosto muito mais de enfermaria do que de ambulatório, por exemplo. Eu não sei porquê, eu acho que é porque no ambulatório, tipo, o paciente entra no consultório e você tem que ir ali fazendo a anamnese e ao mesmo tempo digitando e checar exame, não sei o que. Parece que fazer tantas coisas simultâneas me deixa meio, sei lá, hiperalerta. E na enfermaria, você vai lá onde o paciente tá, no leito dele, examina direitinho e depois você volta para a sala de prescrição e atualiza a evolução, e ali no seu cantinho quietinho você faz tudo para depois ir lá voltar no paciente se for preciso. Eu acho que essa separação de atividades, primeiro você avalia, discute, depois no seu cantinho você vai mexer no sistema, isso me dá um conforto e é o meu modo de trabalhar. Talvez seja um ponto a se pensar em questão de carreira, né? Inclusive, nessas férias eu tava até pensando, e se eu fizesse, talvez, se eu fizer pediatria mesmo, né, que provavelmente eu vou fazer, talvez fazer UTI neonatal ou até UTI pediátrica, apesar de ser meio triste, né, porque aí você trabalha mais nesse regime, né, de avaliar pacientes internados e tudo mais. Mesmo sendo pediatra geral, dá pra trabalhar em enfermaria também, acho que não dá pra trabalhar só em enfermaria, talvez até dá, mas o ganho talvez não seja muito bom. Mas com certeza, uma coisa que eu já decidi, quando eu me formar, eu não quero trabalhar só em consultório, eu quero trabalhar no hospital também. Acho bem legal. Ah, e apesar de ter só 2 pacientes para cada interna, e a discussão ser bem rápida, então essa parte de evoluir os pacientes terminou bem rápido, depois teve muito mais coisa para fazer, porque tinha uma papelada para preencher de questão de alta de paciente, prescrição. Então ali das 8h30, 9 horas mais ou menos até meio-dia foi só burocracia, ficar preenchendo papelada, porque gente, para dar alta para um paciente é tanto papel para preencher, tanta coisa para entregar,
E aí, lá nessa enfermaria, os residentes, eles gostam que deixam todos os papéis de alta já pronto para todos os pacientes que estão internados. Então, a gente teve que fazer os papéis de alta para as pacientes que ainda não tinham papéis de alta. E para aquelas que já iam de alta, entregar todos os papéis. Aí tem que ir lá na enfermagem, entregar sumário de alta. Enfim, enfermaria tem as suas burocracias. Essa é uma parte chata. Acabou que eu fui liberada meio-dia. E agora eu vou me arrumar, tirar essa roupa de hospital, tomar um banho, vestir uma roupinha bonitinha pra almoçar com as minhas amigas lá no shopping. Gente, agora as minhas amigas vão contar pra vocês como é que foi a experiência delas na primeira semana de internato. Todo mundo aqui é GO, menos a Duda, que tá rodando na anestese, vou deixar ela por último. Tá bom, vamos começar por ali. Amanda, quais cenários você rodou e o que você achou da sua primeira semana? Oi, gente, eu rodei no cenário da GO, ambulatório de alto risco, pré-natal, teve dia de cirurgia eletiva e também foi plantão no pré-parto. Achei interessante. Laura, onde você rodou e qual foi a sua experiência? Oi, gente, eu rodei também no ambulatório de alto risco, rodei no ambulatório de planejamento familiar, no pré-parto, e eu achei muito interessante, gostei muito e me surpreendi. Porque a Laura odiava GO. Letícia? Eu também rodei no mesmo que a Amanda, participei da cirurgia, do ambulatório de mama, do pré-parto. Mas eu também adorei. E agora uma novidade, né, gente? Uma semana na anestésia. Então, eu tô rodando na anestese, né? Tô no plantão de trauma e urgência. Eu achei muito legal. A gente fica no centro cirúrgico, a gente acompanha. Até então, o pessoal foi muito solícito, então tem muita oportunidade. Se você quer aprender, você pode ir atrás, eles explicam, deixam fazer procedimento. Então tá sendo muito legal, porque eu também é uma das minhas tops ali, áreas que eu tô pensando em seguir. Super coincidência, ela é uma das primeiras, né? Sim. E começou a primeira, né? Já comecei lá. E começou nela. E é isso. O almoço com as meninas acabou se estendendo um pouco mais. Agora são 7 horas da noite, eu ainda fiz compras, né? E eu acho que eu vou encerrando esse vídeo por aqui, gente. Amanhã é domingo, vou dar um jeito na casa, ver se eu estudo alguma coisinha e encontrar meu namorado também. E assim finaliza a primeira semana de internato. Foi uma semana desafiadora, mas eu acho que deu certo, deu tudo certo. Inclusive, eu não sei se eu contei, mas a residente que tava lá hoje falou que a gente, tipo, pegou super rápido, sabe? Como funciona a enfermaria, a gente foi bem ágil, não teve dificuldades. Eu gostei de saber disso, que eu já ganhei agilidade desde o início. E é isso, ainda vou ter mais vlogs, porque no internato cada semana é uma semana diferente. Obrigada por assistir. Deixa o like aí se você gostou e até o próximo vídeo!